A paz do Senhor, feliz Dia das Mães, né? Que o Senhor possa te abençoar, que o Senhor possa realmente trazer conforto aos corações das pessoas que tiveram algum dano, algum prejuízo neste período. E o Dia das Mães está diferente, mas há um Deus que tem cuidado de nós, há um Deus que continua nos amando, há um Deus que realmente tem aberto os seus braços de uma forma especial. Que o inimigo não consiga trazer este roubo, trazer o roubo da alegria, o roubo da fé nas nossas vidas. Amém, queridos? Parabéns, mamãe. Se você tiver uma mamãe aí perto, cumprimente, né? E já estamos no final do dia, né? Mas eu tenho certeza que ainda tem um bocadinho para nós, como mãe, recebermos algo especial. Amém, queridos? Pode se assentar. Glórias a Deus. Aleluias. Bom, queridos, hoje, né, como Dia das Mães, nós vamos trazer um tema que se chama Você é a Resposta. É um tema só para a mãe? Não, queridos, é para todos nós que podemos realmente estender, levantar a nossa voz e dar uma resposta para este mundo, né, com tantas situações. Mas eu acho que o comparativo com a mãe vai trazer tudo isso aos nossos corações, né? Bom, quem não ouviu uns filhos, né, desde pequenininho, com N questões, questionando desde pequenininho uma situação da presença da mãe? Aí eu vou colocar algumas frases que talvez se comuniquem com você também, né? Mamãe, cadê você? Vem ficar comigo, estou com medo. Por que eu tenho que estudar? Por que, mãe, eu tenho que ir à escola? Eu falo que essa frase é muito típica, né? Passou muito pela minha vida, porque o Felipe era esse que todas as manhãs ele perguntava: por que eu tenho que ir na escola, né? Por que você tem que sair para trabalhar todo dia? Eu acho que todas as mães passam por essa situação. Por que tem que sair, mãe? Por que você tem que ir? Mas nós vamos trabalhar, vamos ganhar dinheiro. Isso não consegue responder ao filho, porque no dia seguinte ele está fazendo a mesma questão. E vem aquele sentimento de culpa lá no fundinho, né? Poxa, estou deixando meu filho em casa, estou deixando numa creche, estou deixando em outros lugares. Então eu falo assim, as questões, as perguntas que os filhos vêm fazendo constantemente às nossas vidas, é numa sequência de fatos, de idades. Isso a gente ouve de um pequenininho, depois ele vai crescendo e ele começa: mãe, já posso namorar? Eu falo que o Fernando com 9 anos vem me fazer essa pergunta, né? E depois foi namorar com 20 e poucos anos. Então, mas é uma pergunta que imagina quanto tempo eu tive que ficar respondendo a ela, né? Como escolher a minha namorada? Será que gosto o suficiente para casar? O que devo fazer de faculdade? Devo aceitar essa proposta de emprego? Mãe, estou com problemas no trabalho, devo pedir a conta? Estou desesperado com essa pandemia, paro de ir à igreja? Quantos de nós ouvimos essas perguntas? Por que Deus está matando tanta gente? Será que realmente Deus nos ama? Olha o que a minha família está passando, perdendo pessoas que amamos. Será que realmente Deus nos ama? Fui demitido, como sustentar a minha família? Meu marido morreu, e agora? O que vai ser da minha vida? Será que tenho motivos para continuar vivo? Queridos, tantas vezes nós temos ouvido um pedido de socorro. Nós estamos fazendo um comparativo com mãe, porque essa palavra soa o tempo todo: mãe, mãe, mãe. Nas mais diversas situações, uma mãe passa por essa situação, né? Os filhos ficam fazendo as mais diversas perguntas e sobre os assuntos mais variados. E quando nós pensamos que nós temos a resposta, eles vêm com uma pergunta que você nunca parou para pensar a respeito daquilo. E sempre nos surpreende com perguntas novas. Bom, queridos, lembrando que filhos crescem, né? Mas as perguntas e pedidos de ajuda não param. Não param. São questões diferentes, são tempos diferentes, mas as necessidades na mesma proporção. Queridos, como que nós podemos dar respostas, dar tantas respostas? Como nós podemos ser a resposta para esse mundo tão confuso?
com tantos complicadores. É pandemia, é morte, é perda de pessoas amadas, é uma instabilidade financeira, é uma expressão de amor em recesso. Hoje não pode abraçar, hoje não pode beijar, que é a melhor expressão de amor. Como, queridos? Nós podemos realmente dar essas respostas. Estamos vivendo um tempo onde as pessoas estão completamente perdidas, sem rumo e desesperadas, com tantas dúvidas e incertezas com o amanhã. Como ser a resposta para tantas pessoas gritando à nossa volta ao mesmo tempo? E aqui eu não falo só de filhos, aqui eu falo de amigos, aqui eu falo de vizinhos, aqui eu falo dos seus parentes, aqui eu falo dos seus filhos espirituais, dos seus discípulos. Quantas pessoas à nossa volta, nos rodeando, nos cercando com tantos questionamentos. Nós nunca tivemos um período de tanta instabilidade emocional, de tanta instabilidade com o amanhã. E as pessoas estão nos cercando com perguntas. Como ser a resposta para respondermos? Como ser a resposta para esse povo, queridos? Você já parou para pensar? Mas nós temos uma maneira para dar essas respostas. Buscar direto na fonte. Diga assim, buscar direto na fonte. Eu e você temos uma fonte que muitos aí fora não têm. E nós temos que buscar nesta fonte, queridos, as respostas para as tuas dúvidas, mas também para responder as dúvidas das pessoas que estão aí sem Jesus, que estão desesperadas, que estão perdendo a sua fé. Buscar com aquele que é a verdadeira resposta. Diga assim, Deus é a resposta. Não importa a pergunta. Não importa a pergunta. Diga assim, não importa a pergunta. Deus é a resposta. Aleluias. Nós, queridos, nós somos limitados, mas a Bíblia nos direciona o caminho para encontrarmos todas as respostas. Ela tem resposta para tudo. E tudo na Bíblia nos direciona a Deus. Deus é a nossa fonte, que não erra e que não se engana. Ele é a resposta para tudo. Ele é a resposta para tudo. Olha que privilégio nosso, queridos. Buscarmos da fonte. Buscarmos realmente aquilo que possa agregar nas nossas vidas. Nos tirar dessas incertezas. Sendo assim, queridos, eu e você precisamos deixar Deus agir em nós e através de nós. Diga assim, eu preciso deixar Deus agir em mim e através de mim, para que eu possa ser a demonstração de um amor que abraça, que conforta, que consola e que traz esperança de viver. Aleluias, eu posso ser essa resposta. Você tem que ser essa resposta, queridos. Mais do que nunca nós precisamos ajudar a outra pessoa a sentir o amor do Senhor. Mais do que nunca. Não houveram tempos tão difíceis emocionalmente. Nós precisamos dar essa resposta. Mas como, queridos? Nós, como simples seres humanos, vamos conseguir expressar um amor divino. Nós sabemos as limitações de um amor humano, mas o divino, nós só podemos receber do divino. Só Ele pode nos ensinar isso. Mas a Bíblia também tem uma resposta para isso. A Bíblia nos ensina que o único amor que reflete o amor de Deus é o amor de mãe. Ela nos ensina. Deus colocou um ingrediente sobrenatural. Diga assim, sobrenatural. Sobrenatural no amor de uma mãe por um filho. E se nós conseguirmos identificar as características desse amor, nós compreenderemos o caminho a trilhar para demonstrarmos o amor de Deus a todos que precisarem. Olha só, Deus fez a mãe, e através da mãe Ele demonstrou que tipo de amor Ele é, o amor que Ele tem por nós. Como nós não temos um contato físico, né, do Pai, muitas pessoas não têm ideia do que seja o amor de Deus. Ele falou assim, eu vou colocar um ingrediente sobrenatural sobre a mulher, sobre a mãe, para que a humanidade reconheça
como eu posso exercer este amor? Olha que privilégio nosso, queridos. Olha que privilégio. Então nós vamos olhar um pouquinho o que o amor de uma mãe oferece, para que a gente possa buscar em Deus, entender o amor de Deus em nós. Amém? A primeira coisa que o amor de uma mãe oferece é colo. É ou não é, queridos? Quando um bebê nasce, qual é o primeiro aconchego que ele tem? É o colo. Acaba de nascer, os médicos colocam no teu colo. Ele chora, é o colo. Ele mama, é no colo. Tudo que ele sente é o colo. O colo é a expressão do amor demonstrada com toque, com abraço, com aconchego. Ele é palpável. Eu falo, queridos, é tão interessante, né? Quando nós nos tornamos mães, nós passamos a experimentar um amor nunca sentido antes. E o amor cresce dia após dia. É impressionante. É um amor que você fala assim, não é um amor de mim mesmo. Não pode ter surgido simplesmente porque eu falei, agora eu tenho que amar uma criança. À medida que os dias passam, que a criança cresce, a gente pensa assim, quando é pequenininha, bonitinha, a gente ama mais. Não! À medida que cresce, esse amor também cresce. Então é um amor sobrenatural que Deus coloca em nós. Quando nós pegamos no colo, nós sentimos um misto de poder e fragilidade. De poder, porque afinal de contas nós geramos uma vida que depende de mim. Então você se sente assim, nossa, olha o que eu como mãe consegui fazer. Saiu de mim. Mas também uma fragilidade. Porque você que já é grande, já é forte, quando seu filho tem uma dor de barriga, você desmonta com ele. Quando ele chora sem te explicar o que ele está sentindo, você fica fraca, você desmorona toda a sua estrutura. Então, a fragilidade de saber que a vida daquela criança passa a ser tudo em você. As dores, os sentimentos. Então, é um misto de poder e fragilidade. Nós tememos o sofrimento dos nossos filhos. Nós desejamos que sejam poupados de todo tipo de dor e sofrimento. É ou não é? O filho vai crescendo, é uma namoradinha que não quer mais namorar. O filho sofre, você sofre. Ele perde emprego, você perde emprego. Ele tenta entrar numa faculdade, não consegue, você sofre com isso. É impressionante como a vida daquele filho, é o que condiciona muitas das vezes a felicidade de uma mãe. Eu não consigo conceber uma mãe feliz vendo um filho infeliz. Não existe isso. Por mais que você realmente fale assim, ele está fazendo tudo errado, mas eu não quero saber do que ele está fazendo. Mas no fundo você sofre, porque você não quer aquilo para ele. As dores de um filho doem mais do que as nossas próprias dores. É com os filhos que nós aprendemos a praticar o perdão verdadeiro. Não importa o que eles façam de errado, o nosso perdão sempre será ofertado, mesmo que eles não peçam. E não é assim também o amor de Deus conosco? A gente faz tanta porcaria, tanta cabeçada, e o amor de Deus não diminui pela minha vida e pela tua vida. Ele sempre perdoa, Ele sempre dá uma nova chance, Ele sempre nos quer perto, Ele sempre nos quer dar colo, sempre. Quando nós nos tornamos mães, abrimos mão de qualquer tipo de egoísmo. É um amor incondicional, queridos. Não importa a situação que você enfrente, de relacionamento com teu filho, é um amor incondicional. Você não quer que ele se dê mal, você não quer que ele sofra de forma alguma. Como mãe, estabelecemos uma força e coragem ilimitada para conduzir os filhos a superarem os obstáculos e conquistarem os seus sonhos. Queridos, é nesse ponto que eu quero me apegar. É nesse ponto que nós falamos assim, que nós oferecemos um colo de mãe para filho. Mas é nesse ponto que eu quero que você identifique o colo que Deus oferece para mim e para você constantemente. Esse é o colo de Deus, esse é o colo do amor de Deus, esse é o colo que realmente, quer nos proteger o tempo todo. Eu falo,
nós vamos agora entender o que é um colo. Colo? O que é um colo? É só o abraço? Não, queridos. Colo vai muito além do que isso. Colo é a maior manifestação de proteção. É a palavra doce. É o abraço apertado. É o beijo na testa. É o conforto de deixar claro que nunca estarão sozinhos. Seu filho pode ser maior do que você. Pode ser. A gente vê mães pequenininhas com filhos gigantes. Mas a palavra, a manifestação de doçura, o conforto que ela dá para o filho, ela se torna gigante naquele momento. Eu falo assim que eu sempre me lembro, hoje eu tenho os meus filhos e eu sei quanto eles requerem colo ainda, sabe? São homens, são sacerdotes do seu lar, mas não dispensam um colinho. E eu me lembro muito do apóstolo, que quantas vezes ele fez isso. Quando ele estava com um monte de problemas na empresa, eu estava trabalhando, ele me ligava e falou assim: estou indo para a casa da minha mãe. Aí quando eu ligava lá para ele, ele chegava com um pãozinho, com um bolinho, tomava um café. Ele tinha, sabe, a liberdade de deitar a cabeça no colo da minha sogra, que era bem miudinha, magrinha, já estava adoentada. E ela ficava fazendo cafuné na cabeça dele. Ele saía de lá, queridos, ia para casa renovado. Sabe, aquele homem, né, que tinha saído da empresa querendo chutar tudo, desistir de tudo, ele chegava forte, ele chegava renovado, ele chegava, sabe, estabelecido para falar: eu vou continuar. Nossa, minha mãe falou umas coisas que entraram tão forte no meu coração. Não importa, não importa. Eu falo que o colo é aquele que você pode pensar: nossa, mas a minha mãe, né, não tem estudo, a minha mãe não tem a capacidade que eu tenho. E por que ela tem palavras tão sábias? Eu falo que eu desfrutei de uma mãe que me deu muito colo, em todas as circunstâncias. E como eu sinto falta deste colo. Mais de 10 anos ela se foi, mas eu não consigo ainda identificar, sabe, capacitar a minha consciência de que no momento de desespero, de preocupação, sabe, a minha vontade, meu ímpeto é de falar assim: eu vou ligar para minha mãe. Nem que fosse para ela falar assim: ô filha, mamãe vai orar por você, fica tranquila, vai dar tudo certo. Pronto, eu já me sentia assim, protegida, guardada. Porque eu tinha uma pessoa que estaria orando por mim, me guardando, me protegendo. Uma mãe que ligava de manhã: tá tudo bem? Você dormiu bem essa noite? Nossa, você não está comendo já? Mãe de crianças, você não está comendo, filha? Você não pode ficar dessa forma. Eu falo assim, são detalhes do colo. Esse é o colo. Eu não tinha o colo físico, mas eu tinha o colo que vem, é o que eu falei. Colo é a força de uma palavra que acalma, queridos. Colo é a força da palavra que conforta. Ela cura as dores nos momentos de angústia e das fraquezas. Esse é o colo. É a força que faz um filho reagir quando se cansa, quando ele pensa que não tem mais saída para ele, quando ele pensa que não vai mais aguentar, queridos. O colo fala assim: você pode, você consegue, você não está sozinho. É a coragem que tira todo o medo dos obstáculos e da convicção de prosseguir. Queridos, olha a função de um colo. E Deus está falando aqui: se você identificar esse amor de uma mãe com o filho, você vai identificar o amor de Deus com a sua vida. E você vai compreender que você vem ser a resposta para este mundo, a partir do momento que você também entender que você tem que dar colo para as pessoas que estão à sua volta. É colo para sua vizinha que perdeu o marido, é colo para sua mãe que realmente está com uma enfermidade já num grau adiantado. É colo para todas as pessoas que estão questionando todas essas debilidades que estão surgindo no mundo. Você pode dar colo. Diga assim: eu tenho colo para dar. Eu tenho que ter este colo. Você entende, queridos? Porque tem pessoas que também querem ficar o resto da vida só no colo. Mas uma criança, ela vem para o colo e ela fica no colo o tempo todo? Não. Ela tem um momento que ela é colocada no chão, ela aprende a andar, ela aprende a correr.
ela aprende a trabalhar, ela aprende a fazer as coisas. Então, eu vejo que hoje nós temos que ter essa percepção. Eu tenho meu momento de colo com Deus, sim, mas agora eu sou grande o suficiente para dar colo para muitas pessoas que não têm essa comunhão, essa integração com o Senhor. Você é a resposta, querido. Amém, queridos? A segunda maneira, né, de que a mãe demonstra o seu amor: cuidado e atenção. Cuidar de alguém não é uma tarefa fácil. Exige entrega e sacrifício. Nosso chamado, nosso ministério como mães e como líderes de pessoas envolve o papel de cuidadores e zeladores. Vocês entendem a nossa missão, o nosso chamado? Eu falo assim, que a partir do momento que você é mãe, as noites mal dormidas, elas se instalam em você. Um tempo porque são pequenos, um tempo porque são grandes, um tempo que Deus te desperta para, sabe, ligar para Ele. Eu falo quantas vezes, queridos, eu ligo para os meus filhos e falo: eu tive um sonho, Deus mostrou isso e aquilo, o inimigo está planejando isso, vamos orar, vamos fazer. Eu falo assim, a partir do momento que você é mãe, as tuas noites de sono não podem ser simplesmente para um desfrute pessoal. E assim também a nossa vida, como zeladores, como líderes de pessoas, como pessoas que nós temos que ser a resposta. Nós temos que identificar, queridos, que nós temos que ter essa preocupação. Sabe, o nosso descanso não é aqui na terra. O nosso descanso, Deus fala claramente, não é aqui. Porque aqui na terra eu preciso que você trabalhe, que você resgate vidas, que você tenha uma prontidão em servir. Sabe, eu falo assim, eu não consigo concatenar a ideia de que uma pessoa, um líder, uma pessoa que deve ter o cuidado com vidas, simplesmente consegue desativar um telefone e falar assim: eu tenho que ter as minhas 8 horas de sono e ninguém me atrapalha nisso. Sabe, eu admiro essa habilidade de descanso que esse líder tem, mas eu não vejo isso na Bíblia. Mas eu não vejo isso, Deus requerendo de nós. Eu falo assim, que a prontidão que nós temos de atender a um telefone de madrugada, porque você muitas das vezes fala assim: eu tenho que dormir, eu tenho que descansar. Mas você já parou para pensar, se um dia você precisar ligar para alguém e você não encontrar ninguém acordado para te atender? Sabe, tem coisas que nós não pensamos nisso. Eu estava até comentando de manhã, essa semana nós tivemos a partida do nosso evangelista Roberto. E quando foi 1h30 da manhã, o filho dele me ligou e falou assim: bispa, nós temos que ir para o hospital, estão nos chamando, e agora eu preciso de alguém que vá com a gente, tal. Eu falei: bom, e agora? Para quem eu vou chamar? Aí eu chamava alguém, eu falei: não, esse daí está dormindo. Não, esse daí, coitado, teve Covid agora, eu não vou poder perturbar. E eu fiquei com uma lista de pessoas tentando, sabe, identificar quem eu poderia chamar aquele horário. Até que o próprio Senhor, acordou mais uma pessoa e essa pessoa foi acompanhar. Queridos, eu fico pensando, tudo aconteceu naquela madrugada. Às 3 da manhã eles foram para o hospital, conseguiram entrar, conseguiram falar com o Roberto, conseguiram se despedir. Às 6 da manhã eles foram chamados novamente. Foi quando veio a resposta, de que ele tinha partido. Se eu tivesse deixado meu telefone desligado daquele horário até às 8, 9 da manhã, como eu poderia ter dado suporte para aquela família? Vocês entendem que eu tenho que identificar que eu sou a resposta para esse mundo? Você tem que entender que você é a resposta para esse mundo. As pessoas estão carentes, as pessoas estão precisando. As pessoas querem ouvir a tua voz, querem, sabe, o conforto de pegar na tua mão. E eu dei um maior vexame. Porque eu falei assim, depois eu fui falar com a evangelista Luciana. E comecei a falar, tal, tirando forças. E de repente eu despenquei. Comecei a chorar. E ela começou a me acalmar. Olha que situação. Eu dei colo naquele momento? Eu acredito que sim. Eu chorei junto. E ela começou: bispa,
Eu sei que eu não estou sozinha, eu sei que vocês são a minha família. Eu sei que vocês entendem que às vezes não precisa da tua palavra, mas precisa da sua ação, da sua demonstração de carinho com as pessoas. Queridos, nós precisamos ter este cuidado e atenção. Nós precisamos oferecer isso. Chega de pensar só em você. Chega de pensar só no seu medo de Covid. Chega de pensar só no seu medo de doença. Chega de pensar só nisso. Pense que você é um escolhido para ser a resposta de Deus para este mundo. Aleluias! Porque tantas pessoas, tantos que sabem da sua responsabilidade em cuidar, estão abrindo mão dessa tarefa, queridos. Desistem de filhos, de discípulos, de pessoas que amam. Eles se frustram, eles se decepcionam e, por consequência, eles frustram e decepcionam também. Eu falo que nós nunca vimos tanta reportagem falando, porque a mãe matou o bebê de 10 meses, o padrasto matou a criança de 5 anos. Mas é uma continuidade, o demônio está agindo com tanta liberdade nessa falta de amor. E o que eu fico mais impressionada, né? Eu falei que me chocou, acho que uns 2, 3 dias atrás, um padrasto que matou a criança. E quando eles foram atrás do padrasto, o padrasto estava numa cafeteria com a mãe da criança. Que mãe é essa? Que sabendo que ele matou o seu filho, tenha a tranquilidade de estar tomando um café com ele, sabe, numa cafeteria, gente. Aonde está o amor? Onde está a sensibilidade? Aonde está Deus na vida dessas pessoas? O que está faltando é a ação de Deus, é a permissão de Deus agir na vida, sabe, dessas pessoas que simplesmente estão abandonando. Então isso é numa questão física, abandonam filhos, mas numa questão espiritual, abandonam discípulos, abandonam as pessoas que procuram por socorro. E o maior motivo, queridos, é a exaustão de tentar realizar essa tarefa sozinho, sem ajuda. Essas pessoas não têm Deus. Essas pessoas não têm a ação de Deus na vida delas. Então elas acham que a porção do amor que elas podem oferecer é aquilo que ela tem. Mas Deus não fala isso. Esse amor humano é muito restrito. Esse amor humano, ele tem a parte, muitos dos momentos, do egoísmo do homem que prevalece acima do amor. Mas tem um versículo que diz aqui, ó, Isaías 41:10. Não fiquem com medo, pois eu estou com vocês. Não se apavorem, pois eu sou o seu Deus. Eu lhes dou forças e os ajudo. Eu os protejo com a minha forte mão. Queridos, nós não estamos sozinhos para dar esse amor. O Senhor fala assim, Ele promete que vai nos dar força, vai nos ajudar e Ele nos protegerá. E com esta força que vem dEle, nós seremos habilitados a amar de uma dimensão especial. Com a proteção da mão forte de Deus sobre nós, nós não nos cansaremos, nós não teremos motivos para desistir dessa missão. Olha, queridos, eu falo assim, é tão interessante, né? Nós temos tantos trabalhos aí a serem despertados, mesmo aqui da nossa igreja. E eu fico vendo, nós estamos com o Drive do Amor, né? Eu acho que muitos já viram, já participaram. Mas foi uma luta para nós começarmos esse trabalho. Porque a disponibilidade das pessoas se limitam a falar, eu não tenho tempo, eu não posso vir. E o medo do contágio? Como que vai ser isso? E se esquece que a mão do Senhor vai dar força, vai ajudar, vai proteger. E não vai deixar que você se canse. Se você está se cansando, se você está com tanto receio de realizar ao que você foi chamado, é porque você não está vivendo isso na sua vida. Você não está vivendo a proteção de Deus, o cuidado de Deus. Porque quando você identificar isso, queridos, automaticamente é de uma forma espontânea, é de uma forma natural que você vai querer realizar isso. Você vai querer mais, você vai querer se oferecer mais, você vai querer se dispor mais. E eu fico, sabe, assombrada de ver como as pessoas que passam pelo
drive do amor, estão carentes. Depois eu ouço os testemunhos, né? A pessoa precisava de uma palavra. A pessoa precisa saber que ela não está sozinha. E você é a resposta que ela precisa para este momento, queridos. Chega de ficar guardados, chega de ficar simplesmente se isolar numa proteção pessoal. Você é muito mais do que isso. Você é muito mais do que isso, você é a resposta. Diga: eu sou a resposta. Eu sou a resposta. Entenderemos que não temos que dar o que é nosso, mas o que é de Deus. Nós daremos aquilo que estivermos dispostos a gerar de Deus em nós. Temos que alimentar as pessoas com frutos gerados em nós. Nós dependemos do Espírito Santo, queridos. Nós temos que ser uma árvore que dá fruto. Nós temos que alimentar das necessidades, da fome espiritual, sabe? Do medo, sabe? O medo que vem, você fala assim: o meu fruto é o antídoto para combater o seu medo. O meu fruto vai te dar coragem. O meu fruto vai te dar fé. Temos que ser uma árvore que dá fruto. Você vai se surpreender quando você tiver uma paciência que você não tinha. Bispa, como eu vou saber que eu tenho esse fruto? Sabe aquela falta de tolerância que você tinha com tudo e com todos? Você começa a perceber que você tem essa paciência brotando em vocês. Eu sempre falo, queridos, quando eu conheci o apóstolo, ele era um jovem muito impetuoso, sabe? E que não deixava nada passar batido, era desaforo, não aceitava de jeito nenhum. E às vezes eu tinha que falar: calma, não precisa ir, né, com tudo isso, calma. E agora tem hora que eu falo: vai, sabe? Porque o fruto do Espírito às vezes fica muda tanto a pessoa, que aquela pessoa que era tão impaciente, tão intolerante, hoje você vê uma pessoa transformada. Este é o fruto do Espírito. Eu tenho que assumir mudanças no meu comportamento, na minha maneira de pensar e de agir, através do fruto do Espírito, queridos. Quando você conseguir amar uma pessoa que você não suportava, sabe, aquela pessoa que você fala assim: não dá, eu não consigo olhar para a cara daquela pessoa. Mas o que ela te fez? Ah, ela fez isso com fulano, ela não me atingiu diretamente, mas eu não suporto ela. Quando você tiver o fruto do Espírito, você vai ver que aquela pessoa é daquela forma, porque falta Deus na vida dela. Então eu falo assim: então eu preciso alimentar esta pessoa com o fruto do amor. É assim que nós precisamos agir, queridos. Se nós não entendermos que nós somos a resposta para esse mundo não mudará, sabe? As coisas vão tomar um rumo cada vez pior. Agora, ficar reclamando, ficar simplesmente acusando um o outro, é o governo, é a vacina que não chega, é não sei o que, é não sei o que lá. Para! Você é a resposta. Você tem que sair daqui convicto disso hoje, queridos. Que você é a resposta para qualquer questionamento que o mundo está impondo aí fora. Amém, queridos? Aleluias. Nós temos que ser transformados de dentro para fora. Fruto é a manifestação externa da essência interna. Queridos, tudo que você pode dar a alguém está baseado em servir. Tudo. Não pense que você vai estar ajudando alguém se você não estiver servindo a Ele de alguma forma. Sabe? Deus nos abençoa para que nós possamos abençoar. Deus nos ama porque no amor dEle, Ele nos capacita a amar. Eu acho lindo como Deus faz. Ele fala assim: você não tem que dar nada do que você não tenha. Tudo que eu quero é que você seja um canal daquilo que eu passo para a sua vida. Chega de canudinho entupido, gente. Chega, né? Eu sempre brinco que nós somos o canudinho do Senhor. Tudo que você vai passar, né? Vai tomar um refrigerante, passa pelo canudinho. Vai passar uma bênção para uma pessoa, passa pelo canudinho. Você é o canudinho, você é o primeiro a receber. Sabe? Eu falo sempre, eu instruo todas as pessoas que andam conosco. Se o teu problema é financeiro, seja uma bênção na parte financeira de alguém, você será abençoado. Se o teu problema, sabe, é no casamento, conquiste pessoas e mude o casamento daquela pessoa.
você será um canudinho e você será abençoado. A nossa parte é servir. A nossa parte realmente, à medida que a gente libera esse amor, queridos, você vai ver assim, não vai te trazer peso, mas a liberação deste amor vai te trazer alegria e vai te trazer realização. Nós precisamos disso, sabe? Eu costumo sempre falar que nós ficamos grávidas por 9 meses. E a ciência fala assim, você tem que ficar 9 meses, né, com o feto dentro do seu útero, para que ele seja gerado, para que ele tome forma. Eu falo que aquele é o tempo que Deus determinou, para que nós como mãe, possamos aprender a amar. Eu falo, tem pessoas, queridos, que têm uma tolerância zero com criança. Sabe, tolerância zero. À medida que ela realmente se torna uma mãe de verdade, ela muda completamente. O amor desabrocha nela. Então Deus, Ele nos dá esse tempo também para nós conquistarmos esse amor, para que nós possamos desabrochar este amor. Esse amor é meu? Esse amor é humano? Não, queridos. Esse amor é do Senhor. É do Senhor. Somente com a gratidão a Deus que nós conseguiremos expressar uma maior disposição em cuidar dos nossos filhos físicos e espirituais. Amém, queridos? Então, essa foi a segunda maneira que nós sabemos que o amor de mãe se estabelece. O colo e o cuidado. E o terceiro agora é a direção, é o ensino. Eu falo, a direção, gente, não é fácil. Dar realmente respostas, direcionar, ensinar, educar filhos, é ter as respostas para as questões mais difíceis. Ela exige uma sabedoria do próprio Deus para realizarmos essa tarefa. Às vezes nós pensamos que nós somos tão... já sou experiente, eu já passei por isso. A sua experiência humana não vai estabelecer a resposta final, uma resposta definitiva para uma pessoa que venha buscar um questionamento, venha buscar uma resposta a um questionamento. Mas aqui, olha, queridos, tem um Salmo 127:4 que ele diz: os filhos que o homem tem na sua mocidade são como flechas nas mãos de um soldado. Flechas, filhos são flechas. Nós precisamos impulsionar essas flechas para o alvo. Esta é a nossa parte. Esta é a resposta que nós temos que dar a todas as pessoas que precisam de alguma coisa. Precisamos impulsionar essas flechas para o alvo. Até na hora que eu escrevi, eu coloquei assim, preparar, apontar e lançar. Esta é a nossa parte. Dar direção, ensinar. Segundo Reis 13, 14 e 17. Olha só, que passagem maravilhosa. O profeta o profeta Eliseu foi atacado por uma doença sem cura. Quando ele estava para morrer, o rei Jeoás foi visitá-lo. Então, o abraçou e chorou dizendo: meu pai, o Senhor foi como um exército para defender Israel. Então Eliseu disse: pegue um arco e algumas flechas. Jeoás pegou o arco e as flechas. E Eliseu lhe disse que se preparasse para atirar. E o rei fez o que ele mandava. Aí, olha essa parte que linda. Eliseu pôs as mãos por cima das mãos do rei e disse: abra a janela que dá para o lado da Síria. Abra a janela que dá para o Oriente. O rei abriu. Então Eliseu mandou: atire a flecha. Assim que o rei atirou, Eliseu disse: o Senhor rei é a flecha do Senhor Deus. É por meio do Senhor que Deus vai conseguir a vitória contra a Síria. O Senhor rei lutará até vencê-los. Olha só, queridos, Eliseu era um profeta de Deus que sempre condenou os pecados dos reis. E por isso ele era muito duro nas suas palavras. Ele não tinha papo na língua. Ele ia para cima, ele mostrava o quanto desagradava a Deus determinadas atitudes. Então ele não tinha nada, o segurava. Ele simplesmente falava de uma maneira certeira
para que ele pudesse dar direção àquele rei. E mesmo assim, o rei foi visitá-lo no seu leito de morte. Mesmo assim, mesmo o rei sabendo que Eliseu, né, às vezes a gente pensa, você já pensou, Eliseu já era difícil de lidar. Imagina uma pessoa doente, com dor. Nossa, eu posso chegar lá e ele pode falar muitas coisas difíceis para eu ouvir. Mas aquele rei, ele saiu na direção de entrar e se comunicar com Eliseu. Ele chegou lá desesperado, queridos, em ver a possibilidade de perder o direcionamento e as estratégias dadas por aquele profeta de Deus, que por tantas vezes conduziu Israel a grandes vitórias em batalhas. Ele não ficou temendo, o medo dele foi de perder o profeta que poderia dar a direção. Poxa, Eliseu me ensinava, Eliseu dizia se era para eu ir, Eliseu dizia como que era para eu atingir, como que era a estratégia para aquela batalha. Mas o que eu acho mais interessante, que quando ele chegou lá chorando, outra pessoa, outro profeta poderia falar assim: nossa, eu pensei que ninguém realmente me amasse, porque eu sou duro mesmo. E ele pudesse falar: nossa, esse rei veio me visitar, esse rei veio até mim, então eu ainda sou amado, né? Poderia pensar em coisas naquele momento. Mas Eliseu não se comoveu nem um pouco com o choro do rei. Simplesmente foi, de forma direta, a uma aula prática, ensinando como deveria agir diante das batalhas que ele teria que enfrentar dali para frente. Acho que ele falou assim: olha, rei, é o seguinte, você entrou aqui numa condição de ver só a morte que está estabelecida dentro desse quarto. Eu preciso te mostrar como que você vai agir daqui por diante. Eu preciso que você compreenda que mesmo que eu não esteja aqui, as estratégias virão e você terá condições de lutar e de ganhar. A primeira ação que nós vemos nessa aula prática, queridos, a primeira ação foi quando Eliseu disse ao rei: pegue um arco e algumas flechas. E Jeoás pegou. Olha só, ele podia ter falado: mas o senhor está ruim, o que eu vou fazer com as flechas agora? Simplesmente ele percebeu: eu tenho talvez pouco tempo, eu vou aproveitar e identificar o que ele quer me ensinar neste momento. Pegue um arco e algumas flechas. Queridos, o arco e a flecha é uma arma de sistema de projeção. É uma arma impulsora que se usa para disparar flechas sobre qualquer alvo distante. Eliseu quis dizer: arco e flechas é o que você vai precisar para vencer essas batalhas. É só isso. Pegue o arco e as flechas. Arco, queridos, são as pessoas que Deus usa para impulsionar as flechas da mira. Arco sou eu e você. Eu e você somos esse arco. Nós temos a função de lançar essas flechas. Muitas das vezes você pode ter ouvido: eu sou a flecha, eu sou a flecha. Mas neste momento eu quero dizer para você que você é o arco. Você já foi flecha, você já teve muitas vitórias. Agora você tem que ser a resposta para Deus, a resposta de Deus para essas pessoas. Flechas acomodadas, flechas entulhadas, flechas paradas, flechas paralisadas. Você tem que ser o arco, esse instrumento, realmente esse sistema de projeção. Você vai impulsionar essas flechas, vai disparar essas flechas em qualquer alvo distante, queridos. Aleluias. Flechas são pessoas que Deus usa para alcançar a vitória. São as pessoas que nós direcionamos. E a Bíblia diz: os filhos são as flechas. Os filhos são as flechas. Neste momento eu quero dizer que você é o arco. O arco junto com as flechas tem uma função. O arco junto com a flecha vai conquistar o território do inimigo e vai vencer. Ali quando ele disse: a flecha tem que atingir aquela posição. Aqui, ó, vamos aqui continuar.
Deus está nos dizendo: você é a resposta para dar direção para esse povo atingir o alvo e estabelecer a vitória nessa guerra que estamos enfrentando. Queridos, eu quero dizer nesta noite que você tem que assumir a sua missão. Chega de se esconder, chega de falar que não tem a resposta, que não sabe o que dizer, não sabe o que fazer. Hoje o Senhor está nos dizendo: você é o arco que eu preciso para que essas flechas sejam lançadas. Se posicione, sabe? Assuma esta chamada, assuma esta missão, essa missão que eu tenho confiado a cada um de vocês. Amém, queridos? No versículo 16, Eliseu disse: se prepare para atirar. E o rei fez o que ele mandava. Ele disse, nesse momento, Eliseu quis dizer para o rei: rei, você é o responsável em atirar no alvo. Você é o responsável. E o rei se posicionou. O rei não questionou. O rei obedeceu e acreditou que seria capaz. Quantos de nós estamos paralisados, achando que não somos capazes de ajudar ninguém, de ter a resposta certa para aquela pessoa? Você é a resposta. Sabe, queridos, hoje de manhã, na hora, né, do apelo, me veio assim: às vezes você não tem uma palavra, mas sabe como você pode ser a resposta? Pegando essa pessoa e vindo para a igreja, e ela vai receber essa palavra. Você pode não ter, sabe, a condição de, sabe, eu não sei orar, ou se a pessoa talvez não estabeleça uma confiança de oração em mim. Você pode pegar essa pessoa e vir no drive do amor e colocar ela debaixo de uma mão de oração. Você é a resposta para conduzir as pessoas a uma posição de refrigério, de conforto. Queridos, chega de nos escondermos. Chega de acharmos que não há capacidade em mim e em você. O Senhor conta com 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 você. Entenda isso. Assuma isso. Aleluias. Deus está nos dizendo: acredite que você será capaz de lançar essas flechas no alvo. Não duvide. Você é a resposta. Se posicione. Seja instrumento de bênção na vida dessas flechas. Essas flechas sozinhas, elas estão amortecidas. Sem um arco, ela não vai ter função, né? O que você pode fazer com uma flecha sem o arco? Talvez furar o chão, talvez lançar uma distância daqui a ali, mas ela não tem força para atingir o inimigo da vida dela. Ela não tem força para atingir uma vitória da vida dela. Você é o arco. Você é a resposta. Aleluias. Aí, queridos, olha que coisa linda. Aí Eliseu pôs as mãos por cima das mãos do rei. O rei com certeza sabia usar a flecha, querido. Todos os reis eram preparados para isso. Poderia ter pensado, né, o rei poderia ter pensado aqui que o fato de Eliseu colocar as mãos sobre as mãos dele poderia atrapalhar. Afinal, ele estava doente, ele estava velho e provavelmente estivesse trêmulo também. Você imagina, o rei poderia falar assim: o que Eliseu vai colocar a mão sobre a minha mão nesse momento? Mas Eliseu quis deixar claro que o rei permitisse que a mão de Deus o guiasse, o fortalecesse e o abençoasse. Ele não estaria sozinho em nenhum momento. Eliseu quis mostrar para o rei: eu não vou estar presente, mas haverá uma mão poderosa que vai te direcionar para o alvo, que vai te dar força, que vai te dar cobertura. Queridos, Deus está nos dizendo: não julgue que você sabe ou deve atirar sozinho. Muitas das vezes nós achamos que a nossa capacidade é o suficiente para atirar, para dar a resposta. Mas aqui Eliseu deixou muito claro: não dependa da sua sabedoria, ou não dependa da sua fraqueza, com medo também de atirar. Não permita que os seus sentimentos te tragam limitações em deixar que a mão do Senhor te apoie, que a mão do Senhor te dê a direção e proteção. Aleluias, queridos, você é a resposta.
Você é a resposta, mas para você ser a resposta certa, dependa de Deus. Diga assim: eu preciso depender de Deus para dar a resposta certa. Aleluias, queridos. É a coisa mais linda isso. Aleluias. Aí vem a terceira ação, versículo 17. Eliseu manda o rei: abra a janela que dá para o lado da Síria. Abra a janela que dá para o Oriente. E o rei abriu. Aqui, queridos, ficou muito nítido. Não limite sua visão dentro das quatro paredes. Não faça isso. Abra a janela. Tem muitas situações a serem conquistadas que não enxergamos quando estamos presos em um quarto. Você imagina? Eu penso assim: o rei, quando ele entrou neste quarto onde Eliseu estava doente, se ele mandou abrir as janelas, é porque todas as janelas ali fisicamente estavam fechadas. Então o que o rei deparou dentro daquele quarto era uma questão física. E fisicamente o que ele tinha? Um homem doente, um homem à beira da morte. Mas quando Eliseu falou: abra a janela, saia da sua visão física, porque há uma visão sobrenatural. Sobrenatural. E o que eu achei mais lindo ainda é que, você vê, ele pegou, ele colocou as mãos sobre as mãos do rei e depois mandou abrir as janelas. Humanamente falando, eu penso o seguinte: Eliseu falou assim: bom, ele vai ter que abrir a janela. Então, antes dele se posicionar, porque primeiro ele falou assim, aqui na primeira ação, ele mandou pegar o arco e a flecha. Na segunda, se preparar para atirar. Então, obviamente, ele poderia falar assim: antes disso, abra a janela. Mas ele colocou as mãos dele sobre as mãos do rei. E eu imagino a cena, queridos. Ele já posicionado, com o arco e a flecha na mão, e Eliseu vindo com as mãos sobre ele. E fala: e abre a janela. Eu imagino a cena assim, os dois andando assim, certo? Até a janela, para que ele pudesse abrir. Porque não foi Eliseu que abriu, o rei precisava abrir. E ele estava com a mão já em posição. E o Eliseu já estava com a mão sobre ele. Eu quero dizer, queridos, que se tem uma janela para ser aberta para o sobrenatural na sua vida, você não vai conseguir abrir sozinho, se não estiver a poderosa, a potente mão do Senhor sobre você. Você precisa desta mão poderosa do Senhor para que você consiga sair do natural e ir para o sobrenatural. Aleluias, 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 aleluias. Queridos, olha só como é forte essa parte. Eliseu podia falar assim: eu vou fazer um treinamento de flecha. E ele poderia falar assim: Tó, você vai lançar e vai lançar essa flecha aqui. Mas eu imagino um quarto, as quatro paredes. Uma pessoa, quando ela lança uma flecha num espaço pequeno, corre o grande risco da flecha bater na parede e a flecha voltar. E essa flecha pode realmente machucar o flecheiro, pode atingir o flecheiro. E o que eu vejo nessa parte? O flecheiro é nosso Deus. Aí tem pessoas que estão tentando lançar flechas num quarto fechado, nas quatro paredes, onde tem o medo, tem o pânico, tem a doença, tem a morte. E ele está lá fechado e tentando lançar flechas. As flechas vão e se volta contra o flecheiro. Sabe que ponto? Quando a pessoa fala assim: eu não acredito mais nesse Deus. Eu não acredito, Deus não faz nada por mim. Porque Deus permitiu a morte para essa vida, para alguém da minha família. Porque Deus permitiu tal situação. Porque Deus não fez. Porque Ele está dentro de um quarto fechado, em quatro paredes, vivendo um físico. E aí ele se rebela contra Deus, porque Deus não está no físico, Deus está no sobrenatural. E quando Eliseu falou: abra a janela que o Senhor vai te mostrar aonde está o seu inimigo, aonde a flecha realmente tem que alcançar. Aleluias.
Ali ele falou assim: você vai atingir a Síria. A Síria era o inimigo que tinha que ser vencido naquele momento. E nesse momento o Senhor está falando: que inimigo você tem que vencer? É o medo. É o medo da doença. É o do desemprego. É a falta de dinheiro. Qual é o medo? Qual é a sua Síria? Qual é a sua Síria que tem que ser derrotada hoje? Você não vai vencer. Essa flecha não vai atingir o alvo. Você não vai dar a resposta certa para essa pessoa conquistar a vitória, se não estiver no sobrenatural, queridos. Aleluias. Aleluias, aleluias. Deus está nos dizendo: abra a janela. Há uma janela se abrindo hoje. Há uma janela abrindo hoje. Chega de viver o físico. Se permita que o Senhor venha com a mão poderosa sobre você, te posicione e te ajude a abrir esta janela. Aleluias. Amplie a distância do seu alvo. Lance com mais impulso as flechas que Deus te entregou. Aleluias. Você é a resposta para que essas pessoas sejam lançadas mais longe. Percam o medo de buscar coisas maiores e melhores e venham se sentir realizadas. Aleluias, aleluias. Queridos, às vezes você quer falar assim: eu preciso vencer por aquela pessoa. Você não precisa vencer pelo seu filho, pelo seu discípulo. Você precisa lançar, que ele vá no campo do inimigo e vença o que está perturbando, e vença o inimigo da vida dele. Você é o arco, e você enviará a flecha da vitória para vencer qualquer circunstância de dificuldade que ele esteja passando. Aleluias. É no natural? Não, é no sobrenatural. Aleluias. Esse Deus é lindo, queridos. Esse Deus é lindo, é lindo, é lindo. A quarta ação: atire a flecha. E o rei atirou. Nesse momento Eliseu profetizou: o Senhor rei é a flecha do Senhor. É por meio do Senhor que Deus vai conseguir a vitória contra seu inimigo. Lutará até vencê-los. Sabe, nesse momento você percebe que Eliseu quis dizer: Eliseu foi o arco na vida do rei. Eliseu foi o arco e o rei era a flecha. E a mão que ele pôs, ele quis dizer: Deus está sobre a minha vida como Eliseu, como profeta, e eu estou te lançando flecha para que você tenha a vitória. Essa foi a situação que Eliseu expôs. Mas o que eu enxergo que Deus está nos dizendo? Deus está nos dizendo: você é a resposta. Você é um instrumento que Deus escolheu para dar respostas para este mundo confuso, angustiado, deprimido, insatisfeito, medroso, inseguro. Diga assim: eu sou a resposta. Queridos, deixe Deus agir em você e através de você. O rei obedeceu sem questionar. O rei acreditou na aula prática daquele profeta. O rei compreendeu que era o que ele precisava para ele vencer as novas batalhas. Ele venceria a Síria, mas ele também teria muitas outras guerras. E aqui, olha, quando Eliseu falou assim: você vai conseguir a vitória contra seu inimigo, lutará até vencê-los. Ele profetizou isso. E Deus está querendo dizer: seja a resposta a esse povo desesperado que grita com tantas dúvidas, queridos. Seja a demonstração do amor que abraça, que dá colo, que cuida, que conforta, que consola, que ensina, que direciona e traz esperança de viver. Aleluias, você é a resposta. Você é a resposta. Aponte para o seu irmão e fala: você é a resposta. Você é a resposta. Você é a resposta. Pare de ficar, sabe, jogando esta missão para o colo de outro, sabe, para outra pessoa. Você é a resposta. Foi tão interessante porque essa palavra eu ministrei de manhã, né? E uma irmãzinha escreveu: bispa, eu fui até a igreja hoje para buscar uma resposta. E eu descobri que eu sou a resposta. Aleluias. Quando você compreender isso, queridos, toda a sua vida será transformada. Tudo que está à sua volta será transformado.
Aleluias, queridos. Nós temos essas 4 ações. Eu quero que você se coloque de pé agora. Aleluias. Eu falo que essa palavra é tão profunda, queridos. Sabe, Deus está falando. Deus, à medida que Deus ia me dando, Ele falava assim de uma forma tão intensa comigo. Eu não quero uma igreja chorando. Eu não quero uma igreja se lamentando. Eu não quero uma igreja demonstrando fraqueza. Eu não quero uma igreja que não tenha respostas. Eu quero uma igreja que se levante, que tome atitude, que seja a minha voz.